Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõem a nossa mesa virtual de hoje a doutora Silvia Regina Gimenez, presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB Santo André. Dr. Roberto Vaz Juliano, palestrante da noite. E essa que vos fala, Priscila Kogan, diretora de comissões da OAB Santo André. Hoje abordaremos o tema Novembro Azul, um fomento à saúde do homem. O nosso palestrante da noite, o Dr. Roberto, é médico, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialização em cirurgia geral e urologia, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor auxiliar de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, ex-diretor da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo, membro do Instituto da Próstata do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, JJ Urologia, do Urologia, MAVE e desenvolvimento de aplicativos na área da saúde, ou seja, um extenso currículo para explicar para a gente o homem tem que se cuidar e o que ele tem que fazer, um pré e pós-diagnóstico. Muito obrigada pela sua presença, doutor Roberto. Eu vou passar a palavra à doutora Silvia para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Eu agradeço a doutora Priscila, por ter me dado a oportunidade de fazer esse evento Novembro Azul, e a honra de ter o Dr. Roberto Juliano aqui com a gente, um grande arquiteto nessa área, grande conhecedor. E seja bem-vindo, Dr. Roberto, e é muita honra tê-lo conosco. Bom, muito obrigado, a honra é minha, eu agradeço muito esse convite, agradeço ao doutor Andréa Tartucci, presidente da seção da OAB de Santo André, a doutora Priscila Kogan, diretora de comissões, a doutora Silvia Regina Gimenez Pedrotti, da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, por não só ter feito o convite, mas ter me assessorado aqui nessa apresentação. Eu vou procurar ser o menos mediquês possível para a gente poder aproveitar, enfim, dar mais tempo para perguntas no final, se for o caso. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Bom, essa faixa é referente ao Novembro Azul de 2019, a época que eu era diretor da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, e nós fizemos campanhas em campos de futebol, em estradas e vários eventos presenciais. Isso daqui é um pouquinho de saudade dos tempos em que a gente estava gozando de liberdade e de saúde numa dimensão maior do que esse ano, a época da Covid. Na realidade, essa colocação de cores nos meses, que é uma ideia brasileira, ela é muito feliz, porque você acaba chamando atenção para algumas questões de saúde que acabam sinalizando às pessoas de trazer para a sua agenda a promoção de saúde. E, de fato, existem projetos de lei que, aliás, já viraram lei, que aqui é uma lei estadual, falando sobre o mês de novembro, Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata e promoção da saúde do homem.
Na realidade, quando a gente fala de câncer de próstata no Novembro Azul, eu diria que isso acaba espraiando, né? Você tem um spread para toda a dimensão de saúde do homem. Então, isso estimula o homem a procurar um atendimento. E aí eu falo desde a criança, né? Nós vamos tocar nesse assunto depois, mas a questão das doenças da terceira idade, do idoso, das pessoas com mais de 50 anos, 60, 70, começam a ter uma importância muito maior do que já tiveram no passado. Então, aqui eu coloquei dois gráficos, um sobre o outro, de como era a distribuição da população no Brasil em 1940 e 1950. Então, essas faixas mais escuras, em azul representando os homens, em vermelho representando as mulheres, mostram um perfil da década de 40, da década de 50, 60, de como era a população. Muito larga base, dos 15 anos para baixo, e muito estreita dos 60 anos para cima. Na faixa dos 80 anos, praticamente você não tinha representantes em quantidade para fazer efeito no gráfico. Já nesse gráfico mais claro é o resultado da densidade demográfica, da pirâmide demográfica, sempre os dados a partir do IBGE, no ano de 2010. Então, aqui você já tem um número significativo de pessoas, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, a partir dos 50 anos. Você mais do que dobrou essa população num período relativamente curto de 70 anos. Por outro lado, o número de nascimento caiu muito. Esse já é um perfil de pirâmide de país desenvolvido, e num intervalo de tempo relativamente curto. Quando a gente projetar para os próximos 20 anos, que é um terço do que a gente viu aqui, nós vamos ter uma curva mais ou menos desse jeito. Agora, aqui eu coloquei aquela curva que aqui estava mais clara em estratos mais escuros. Então, essa é a curva de 2010, de homens e de mulheres. E aqui a curva, a projeção da curva para 2040. Quer dizer, o número de octogenários para cima vai ser maior do que o número mas muito maior do que pessoas com menos de 10 anos de idade. Já o número de pessoas com mais de 50 anos vai ser substancialmente maior do que menor de 15 anos. Então, nós temos uma nítida inversão da pirâmide demográfica, que é um processo que começou de forma mais lenta até 2010 e que vai ser acelerado até 2040. A pandemia, ao que me consta, ainda não teve impacto nessa curva, então continua valendo nos dias de hoje. E isso tem vários significados no direito do idoso, nas questões previdenciárias, na necessidade de se mudar a idade das coisas, por exemplo, da retirada da aposentadoria das pessoas. E, no caso da saúde, aquelas doenças que não eram tão prevalentes, porque a população era muito pequena, passam a ser prevalentes. Então, por exemplo, osteoporose, doenças degenerativas, alguns começam a ter uma implicação pelo grande número da população
acometida exatamente nessa faixa etária, e aqui o câncer de próstata entra nesse conjunto. Então, resumindo esses dados, o número de centenário vai multiplicar por 16, nós vamos ver pessoas com mais de 100 anos, desde que não haja situações como essa que nós estamos vivendo, que vai atingir de forma muito aguda essa população, e pessoas muito ativas. Então, nos Estados Unidos, nos congressos americanos da área de saúde, quem faz o atendimento são pessoas com 70, 80 anos. Por quê? Porque 90% dos idosos são ativos e não têm problema de saúde grave e são, portanto, plenamente funcionais. Aqui vem uma questão importante de vocês, mulheres. Vocês são muito mais educadas do que nós, homens, há muito tempo, especialmente na área de saúde. Aqui tem alguns dados que eu acho que são importantes. 8 mulheres para cada homem procuram uma assistência médica preventiva, sem ter sintomas. Então, é comum o homem ser induzido a procurar um médico pela esposa, pela mãe, pela irmã, pela prima. As mulheres servem, então, como um vetor de estímulo para o homem ir ao médico. Por outro lado, as mulheres, desde pequena, são estimuladas pela própria mãe a fazer um exame, desde que menstruam, mesmo antes de menstruar. Isso, nos homens, não é um hábito que ainda está enraizado. Então, eu uso aqui como um fomento, como a gente falou, no estímulo à saúde do homem, aqui a mamãe, aqui a vovó, aqui o papai, leve a criança também para ver algumas coisas. Por exemplo, câncer de testículo é uma coisa que não é bem mais raro do que câncer de próstata, mas que acomete criança, acomete o adulto jovem. De vez em quando você vê um atleta aí de conhecimento público, Lance Armstrong, por exemplo, o ciclista teve câncer de testículo, o Nenê, jogador de basquete, foi divulgado pela imprensa, teve câncer de testículo. Então, são situações onde você deve estimular. No caso da criança, a mamãe examinar o nenê e ensinar ao homem, e isso vale para o homem em todas as idades, a fazer o autoexame genital, assim como a mulher faz o autoexame de mama. Palpar o testículo. Esse Novembro Azul serve para isso também, para a gente estimular isso. As mulheres vivem mais que o homem, em média, e nós temos um nível de mortalidade nos países subdesenvolvidos que chega a 30%, 40% dos homens que morrem da doença, ao contrário dos países desenvolvidos, que é muito menor, é 10%. E ser detectado precocemente, o câncer de próstata tem chance de cura bastante grande, muito maior do que se você já pegar a doença avançada. Eu vou colocar aqui a anatomia. Aqui é um desenho esquemático de uma peça de cadáver, de dissecção, né? É um corte que a gente faz sagital, que nós vamos encontrar aqui é a coluna, o sacro, o osso sacro, e aqui é o osso pubiano, na frente, né? Aqui é o pênis, aqui é o escroto, o conteúdo escrotal, aqui a bexiga, né? Aqui a bexiga, e aqui vai estar a próstata, bem na frente do reto, do intestino, por isso que o exame digital consegue palpar a próstata. Aqui no esquema, para ficar mais fácil, aqui nós temos o corpo cavernoso, responsável, ou melhor, corpo esponjoso, que envolve a uretra,
Aqui a próstata, que envolve a uretra, aqui o corpo cavernoso responsável pela ereção, aqui o reto e aqui as vesículas seminais. Qual que é a função da próstata? A próstata, ela produz o líquido prostático, que junto com o líquido seminal e junto com outras glândulas, aqui a glândula de Cowper, né, a glândula paruretral, vai produzir um líquido que vai ser o veículo para o esperma, além de ter outras funções, para o esperma chegar até a vagina e migrar para o útero e fertilizar. Então, é uma função importante que depende da preservação da espécie. Outros mamíferos têm próstata, né? Mas, efetivamente, a posição da próstata envolvendo a uretra é o que vai ser responsável por sintomas quando ela cresce e fecha, angustia a luz da uretra. Então, aqui uma das doenças da próstata, muito comum, começa a acontecer depois dos 50 anos, principalmente, é a hiperplasia prostática benigna. O que é hiperplasia prostática benigna? Aqui é uma próstata normal, aqui uma próstata com hiperplasia. Você vê que aqui a uretra está aberta e aqui a uretra está angustiada. Isso não tem nada a ver com o câncer. Então, a pessoa pode ter dificuldade para urinar, não consegue esvaziar a bexiga por causa dessa diminuição do calibre da uretra. Isso tem a ver com envelhecimento e tem a ver com genética, com mudança na resposta de hormônio. Isso, às vezes, traz problemas importantes. Quer dizer, a partir do momento em que você fecha a uretra, além dessa dificuldade que você vai ter para urinar, que o homem vai ter para urinar, a bexiga começa a ter que fazer força para eliminar a urina. Aí aparece um espessamento da bexiga, que é um músculo, aparece um divertículo, hérnia, hemorroida, às vezes pela força que o homem faz, aparece uma hérnia, aparece uma hemorroida, pelo esforço que o homem faz para eliminar a urina. Infecções urinárias, cálculo, pedra pela bexiga que fica pela urina que fica parada, às vezes uma pedra formada no rim cai na bexiga e não sai e vai crescendo. Enfim, são complicações, às vezes complicações graves que a gente vê hoje em dia ainda, como a dilatação do rim, a insuficiência renal. O rim deixa de filtrar o sangue porque ele fica entupido, vai dilatando e acaba não filtrando a urina. Então, as doenças da próstata incluem a hiperplasia e o câncer de próstata. O câncer de próstata ele é importante porque é o tipo de câncer mais comum no homem que mata mesmo. O câncer mais comum no Brasil é o câncer de pele, aquele carcinoma basocelular, espinocelular, que normalmente a pessoa vê a lesão, é mais fácil de buscar ajuda. O câncer de próstata fica escondida, a incidência é maior a partir dos 60 anos de idade, 6 em cada 10 casos tem mais de 60 anos, e no Brasil você tem em torno de 70 mil casos novos por ano e em torno de 14 mil mortes por ano. Esses dados ainda são antigos, mas é o que a gente tem à disposição no Brasil. Nos Estados Unidos, cada 2 minutos você tem um homem diagnosticado de câncer de próstata e cada 18 minutos um homem morre devido ao câncer de próstata. O número não é desprezível, 1 em cada 36 homens deve morrer de câncer de próstata, a menos que a gente mude. Uma questão importante que eu sempre sou solicitado a falar é sobre prevenção, né? Existe uma série de coisas, como dieta, por exemplo, ele mexe, o paciente perguntou, suco de tomate é bom, vitamina E é boa, selênio é bom, ter mais relações sexuais ou menos relações sexuais é bom ou não é?
Veja, aqui é uma discussão interessante. Eu vou passar aqui um estudo feito numa revista prestigiosa da Associação Americana de Clínica Médica, que é um estudo chamado SELECT. Frequentemente, a gente dava uma receitinha para o paciente. Eu quero prevenir de ter câncer. Você come 2 castanhas do Pará, que tem selênio, você toma vitamina E, e você toma licopeno, etc. Até que alguns investigadores resolveram estudar isso. Falaram, mas onde você ouviu isso? Eu vi no livro tal. Onde ele viu isso? Quer dizer, alguém pegou uma referência sem muito cunho científico e foi atrás foram repetindo, da vitamina E, da não sei o quê. E eles dividiram em 4 grupos. Um grupo que não recebia nada, um grupo com selênio, um grupo com vitamina E e um grupo que recebia os 2. O que eles viram? Que, comparado com o placebo, 529 homens desenvolveram câncer no placebo. No grupo da vitamina E, 620, em 8.737. 575 no grupo do selênio. E 555 do grupo do selênio mais vitamina E. Ou seja, quem tomou vitamina E, tomou selênio e tomou vitamina E mais selênio, teve mais câncer de próstata do que o placebo. Quando você faz um tratamento estatístico, você vê que isso não é significativo. Mas, seguramente, nós podemos dizer que isso não previne câncer de próstata. Ou seja, a prevenção primária, ela não é uma coisa que a gente deve estimular, a não ser síndrome metabólica. Quer dizer, o que é isso? São aquelas pessoas obesas, colesterol alto, sedentária, pressão alta. Isso chama síndrome metabólica. Essas pessoas tendem a ter um câncer de próstata mais agressivo. Ou seja, fica valendo aquela máxima de fazer exercício, dieta, uma vida saudável, né? Para evitar a síndrome metabólica e evitar um tumor mais grave. Não tendo uma prevenção primária eficaz, comprovadamente eficaz, o que sobra é a prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, né? Como é que a gente faz o diagnóstico precoce? Com o exame de próstata e com o PSA, que é o antígeno prostático específico. Mesmo porque, nas fases iniciais, o câncer de próstata não dá sintomas, você não tem sintoma. Depois, com o crescimento do tumor, eles podem ter sintomas parecidos com aquele da hiperplasia. Jato urinário fino, dificuldade para urinar, ter que sair correndo para urinar. E, às vezes, o sintoma nem é do câncer, é da própria hiperplasia benigna que corre junto com o câncer de próstata. Sintomas mais tardios já podem ser o sintoma da metástase. Às vezes, infelizmente, você descobre que a pessoa tem um câncer de próstata porque ela teve uma fratura de osso, por causa de uma metástase óssea. E o rastreamento para câncer de próstata, que é uma outra questão em aberto, né? Hoje em dia, as questões de saúde estão escancaradas com a história da Covid e a gente está exteriorizando as nossas deficiências, as nossas angústias e as divergências de opinião com relação a comportamento, a prevenção, a tratamento, etc. E assim mesmo que funciona a medicina. Até você chegar a um nível de evidência suficientemente forte para dizer que aquilo tem que ser feito, ou aquilo, em sendo feito, você tem uma alta chance de sucesso, leva tempo. Por exemplo, poliomielite. Você não discute em lugar nenhum que a vacinação da polio foi a grande responsável
por extinguir a doença do planeta num determinado momento. A varíola é outro exemplo disso. Então, não se discute. Ah, mas a vacina pode ter efeito colateral. Bom, mas o efeito colateral da doença é seguramente muito mais grave para aquele indivíduo e para a população. Então, não discute. O rastreamento de câncer de próstata ainda é discutível. Dependendo da sociedade, existem argumentos fortes para fazer ou para não fazer. Por exemplo, se você pegar sociedades ligadas à saúde pública, muito vai se falar, não tem sentido você fazer 1.000 exames de PSA, esses dados não são só para ter uma ideia qualitativa, né? Esses números que eu estou falando são da minha cabeça. Então, você vai fazer 1.000 exames de próstata para ter de PSA, gastar luva, gastar tempo, gastar o profissional, gastar dinheiro para fazer o teste, um dá alterado. E esse um que dá alterado não necessariamente vai ter câncer, mas você vai submeter o paciente a biópsia, etc. Então, esse argumento fala, não, melhor não fazer rastreamento. Por outro lado, para aquele paciente em particular que chega para você e fala, olha, meu pai teve câncer de próstata, meu avô teve câncer de próstata, eu estou preocupado em ter câncer de próstata, eu quero fazer exame, aí não tem discussão. Essa é uma demanda do paciente, tá? Então, existe, dependendo da corrente, aquela que acha que deve fazer um rastreamento, porque você vai fazer um diagnóstico mais precoce, e tem aquelas, especialmente na parte de saúde pública, que falam, olha, a gente tem que equacionar melhor onde a gente vai gastar nosso dinheiro. Por exemplo, a Covid está fazendo gastar uma fortuna por causa do coronavírus. Mas existem situações que são realmente já fora de discussão. Por exemplo, essa situação onde existe um risco aumentado. Você ter um parente aumenta muito, em 1/4, o risco de ter câncer de próstata. Então, essas pessoas devem fazer e devem até fazer mais precocemente uma triagem para câncer de próstata. Existem 2 formas de fazer, como eu falei, uma é o PSA. O PSA é uma proteína, é uma enzima. Né? O que o PSA faz? O PSA, ele liquefaz o sêmen. Então, veja, quando o homem ejacula, a ideia é que ele ejaculou dentro da vagina, isso sai líquido e forma um coágulo. Tudo isso tem função, né, de ficar lá no lugar, ficar no reservatório, que é a vagina. Depois, esse coágulo se liquefaz. Essa liquefação é feita pelo PSA, que é uma enzima, como eu falei. Agora, a interpretação do PSA é muito complexa. Tem vários fatores que você tem que considerar. Por exemplo, se você tem um teste para diabetes de glicose, até 99 é normal, acima de 99 está alterado. Simples assim, vale para 40 anos, vale para 50, vale para 80, vale para 100. O PSA não é bem assim, o PSA depende de algumas coisas. Por exemplo, depende da idade. A tendência é que o PSA vai aumentando com a idade. E qual que é a velocidade desse aumento? Isso é estatístico, é mais ou menos 0,7 nanogramas por ml por ano. Então, se a pessoa teve uma dosagem de PSA o ano passado de 1 e esse ano de 2,5, opa, pode ter acontecido alguma coisa. Essa pulada de 1 para 2,5 me deixa com o pé atrás. Pode ter um câncer, pode ser um câncer. Outra coisa é a densidade do PSA. Por exemplo, uma pessoa que tem o tamanho da próstata é mais ou menos 25 gramas. Uma pessoa que tem uma próstata de 100 gramas e o PSA é de 12, tudo bem. Ela tem mais ou menos 1,2 de PSA para cada 10 gramas de próstata. Então, 100 gramas vai ter 12. Não significa necessariamente que isso é muito. Já se uma pessoa tem uma próstata de 15 gramas,
e o PSA de 3, opa, em relação à densidade, isso é muito. Então, o 3 pode ser uma coisa que chama atenção e o 12 não chama atenção, dependendo do tamanho da próstata. Em resumo, a gente analisa vários fatores para ver, naquele caso específico, se aquela dosagem de PSA pode significar um marcador de tumor ou não. Duas coisas importantes. Primeiro, não é só tumor que aumenta o PSA. Às vezes, uma prostatite, uma inflamação na próstata, por exemplo, aumenta muito. Hoje mesmo eu recebi no consultório um paciente que chegou com PSA de 22, normal é 2,5, mais ou menos, né? Dependendo de tudo isso que eu falei. Ele chegou desesperado, mas ele tinha tido um quadro de febre, calafrio, caracterizando uma prostatite aguda. Uma vez tratado, o PSA dele, depois agora de 3 meses, caiu para 2,6 e vai cair mais um pouco. Como o PSA é uma proteína, uma cadeia longa, ele demora um pouco para ser depurado. A outra coisa que eu queria falar é que, embora seja antígeno prostático específico, descobriu-se que tem vários tipos de órgãos que também têm PSA. Então, glândulas perianais, periuretrais, glândulas mamárias, enfim, existe outros lugares que produzem PSA. Por isso, um paciente que operou de câncer, o PSA nunca fica 0,0, dificilmente fica. Outra discussão é quando começar a fazer exame. Aqui também há uma polêmica. Dependendo da sociedade, elas falam um valor. Então, a Sociedade Americana de Urologia falou em 55, já mudaram, já diminuíram, já aumentaram. A Sociedade Europeia fala em 45. O NIT, que é um órgão de saúde americano, fala em 50. A opinião da Sociedade Brasileira de Urologia, né, recomenda em torno de 50 anos. Se tiver antecedentes familiares, começar antes, a partir dos 45 anos. Mas isso é relativo, porque eu já tive uma historinha aqui, é um caso único, anedótico, mas eu acho que ele exemplifica essa questão de começar aos 45, aos 50. Eu fui procurado uma vez por um adulto, né, mais jovem, para fazer exame de próstata. Ele tinha 30 anos. O doutor, eu vim fazer exame de próstata. Olha, você é muito jovem para isso, né? Não está dentro do guideline, das recomendações para fazer exame de próstata. Ele falou, doutor, meu pai está com câncer de próstata, meu avô morreu de câncer de próstata, eu tenho 2 tios que morreram de próstata, enfim, eu tenho vários parentes, eu vim fazer exame de próstata. Aí eu falei, bom, em respeito a você, eu acho que nós temos que fazer exame de próstata. Aí eu fiz o exame digital e ele tinha um nódulo de 1 centímetro. Aí eu falei, olha, eu não sei que força que te trouxe aqui, mas você tem um nódulo, e agora nós temos que fazer exame e temos que fazer uma biópsia. E a biópsia mostrou um tumor, embora tivesse em cima da próstata, pelo meu dedo era na próstata, ele era um tumor de intestino, chamado giste. E nós descobrimos isso muito no comecinho, esse tumor foi retirado de uma forma minimamente invasiva, e esse paciente ficou curado. Ele fez uma carta de agradecimento, foi uma coisa até emocionante, pelo respeito com que ele foi tratado, no sentido de a gente ir de acordo com a demanda dele, e mostrou que aquilo foi útil, embora não fosse câncer de próstata. Então, já vi, por exemplo, na mídia, um comentarista que eu até respeito bastante, uma pessoa que conhece bastante futebol, bastante de política, de economia, de história, de música. Ele falou, eu não vou fazer esse exame de jeito nenhum. E existe isso. Agora, esse ano, vários pacientes, não é tão frequente assim, mas pelo menos 5 pacientes tinham um PSA baixinho, 2,8, 1,9, e no toque a gente suspeitou que tivesse uma área mais dura, um nódulo, e era câncer de próstata. Então, o exame digital
ele deve ser feito mesmo com PSA normal. Tem gente que acha que o PSA normal não precisa fazer. Médico, inclusive, não, o PSA está normal, não precisa fazer. Isso não é verdade. Não é uma coisa frequente, mas quando acontece, você vai se arrepender lá no futuro. E o PSA, fazer ou não fazer? Aí entra essa discussão que nós já conversamos. O PSA ele é um marcador de câncer de próstata, né? Então, aqui tem uma tabelinha mostrando que se a pessoa tem o toque normal e o PSA baixo, não significa que ele não tem risco de câncer de próstata, o risco é baixo. Agora, se ela tem o toque alterado, mesmo que o PSA seja normal, você tem um risco 3 vezes, 4 vezes maior do que o toque normal. Se o PSA tiver maior que 10, você tem uma chance de não ter câncer de próstata. Mas se o PSA está maior que 10 e o toque está alterado, a chance de você ter um câncer é muito grande. Então, os dois exames juntos, toque, exame digital e PSA, são fundamentais para o diagnóstico que é feito com uma punção, uma biópsia, tirar alguns pedacinhos da próstata e ver o câncer. O tumor, ele se dissemina, o lugar mais comum são gânglios e ossos, mas você pode encontrar em outros lugares, e aí você vai ter a sintomatologia e o tratamento. Outras doenças da próstata, a prostatite, como eu já falei, que dá em jovem, mas, de qualquer maneira, eu costumo dizer que nós temos as 5 estrelas da vida saudável, que é informação, que é o que nós estamos fazendo aqui, a prevenção, que é toda essa discussão que nós tivemos, os hábitos saudáveis de alimentação, de ser feliz, de viver uma vida com alegria, com exercício, etc., o tratamento precoce e o engajamento, a vontade. Hoje em dia, a gente incluiria até espiritualidade, que está sendo extremamente estudada em grandes universidades, né? Parece que a pessoa espiritualizada é uma pessoa que tem mais chance de se curar e menos chance de ficar doente. Isso vale para infarto e vale para câncer. De qualquer maneira, a vontade de você querer ficar bem, de você querer se tratar, seria a 5ª estrela nesse conjunto. Então, só para terminar, um recadinho, que é um estudo interessante, onde um número grande de homens, mais de 30 homens, entre 1992 e 2010, responderam um questionário relativo à frequência com que ejaculavam no ano anterior ao estudo. E isso em 2 períodos de vida, dos 20 aos 29 e dos 40 aos 49 anos. Em 18 anos, desses 31.925 homens, 3.839 tiveram câncer de próstata. E qual a análise que foi feita? Entre 20 e 29 anos, aqueles pacientes que afirmaram ejacular 21 ou mais vezes por mês tiveram risco diminuído de câncer em 19%. E aqueles que dos 40 aos 49 ejaculavam nessa frequência diminuíram a probabilidade em 22 anos. Então, esse é um estudo que mostrou que para o homem é bom ejacular, é bom ter relação, é bom se masturbar, e isso seria um fator protetor primário para câncer de próstata. Evidentemente que ainda há uma polêmica nesse sentido, o número maior de parceiros, de parceiras, aumenta a chance de inflamações, infecções na próstata, que pode também aumentar a frequência de câncer de próstata. Mas fica a mensagem aí, quem quiser usar isso de argumento na pandemia, pode usar, que está querendo ter relação para evitar o câncer de próstata. Em suma, eu vou me colocar à disposição para eventuais perguntas, acho que até me alonguei um pouco mais do que eu pretendia, e reiterar meus agradecimentos aí a essa oportunidade.
Obrigada, doutor Roberto. Vou pedir para o doutor descompartilhar. Aí, voltamos. Doutor Roberto, obrigada pela palestra, esclarecedora, com conteúdo. Eu queria fazer uma pergunta. Na sua opinião, o homem tem se cuidado mais? Tem. O homem tem se cuidado mais. Eu acredito que várias instituições, a OAB, por exemplo, está estimulando isso. Essa palestra, ela, eu espero que sirva e tem servido. A imprensa tem ajudado bastante, enfim, o Estado, nós tivemos no ano passado, por exemplo, na Assembleia Legislativa, fazendo palestra, TV Assembleia, enfim, a quantidade de informação é tão grande e tão frequente que praticamente faz o homem levar a reflexão e ir fazer exame. E mesmo o preconceito que ainda existe do homem se submeter ao exame digital pelo ânus, que é um exame rápido, obviamente que alguns se queixam, enfim, mas é um exame muito rápido. Alguns homens falam, doutor, eu vim aqui para ser examinado, ou eu vim aqui no senhor porque o senhor examina. Então, eu acho que tem melhorado, sim. A gente não tem estatísticas sobre isso, mas, por exemplo, nesse mês de novembro, aumenta a procura de homens com o objetivo de checar a próstata. Que bom. Vou passar a palavra para a doutora Silvia. Doutora Silvia? O seu microfone. Doutor Roberto Juliano, eu agradeço a sua presença entre nós. Foi realmente muito esclarecedora, que realmente os homens se conscientizem cada vez mais, se não for por si próprios, que sejam conduzidos ou convidados por suas esposas, namoradas, amigas, que, né, é melhor prevenir depois do que sofrer, chorar, remediar, não é isso? Silvia, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que as nossas profissões de médico, de advogado, acabam recebendo o impacto de duas coisas básicas para a qualidade de vida, que é a saúde e a liberdade. Você está preocupado com a sua saúde, com a sua possibilidade de morrer inesperadamente. Você está privado da sua liberdade por uma questão aí fortuita ou, enfim, não previsível até recentemente, que é o caso da pandemia, mostra como isso é importante. Eu não falei de tratamento, e os tratamentos têm aumentado muito. Nossa, muita coisa nova apareceu com relação a câncer de próstata, cirurgia, robô, drogas novas, radioisótopos, novas modalidades de radioterapia. Eu queria só deixar aqui uma palavrinha com relação a isso. É muito comum o homem, na hora que descobre, depois do impacto, fica preocupado, mas eu vou me operar e vou ficar impotente. Isso não é uma verdade o tempo todo, mas tem dois aspectos que eu queria falar sobre isso. Primeiro, é que toda modalidade de tratamento, tanto cirurgia como radioterapia, como ultrassom de alta frequência, como criocirurgia, tem chance realmente de levar o homem a ter uma dificuldade de ereção. Mas isso tem tratamento, se ele ficar vivo. Porque se não tratar o câncer, ele vai acabar não conseguindo ter ereção, não conseguindo ter desejo e vai sofrer muito mais sofrer do que morrer. Quer dizer, a pessoa vai, prefiro morrer do que não ter
ereção. Só que ele, antes de morrer, ele vai não ter ereção, ele vai ter dor óssea, vai ter fratura, vai ter insuficiência renal, vai perder peso, não vai conseguir andar, vai ficar numa cama, etc. Então, é absolutamente impensável, do ponto de vista racional, aquela pessoa que opta por deixar a doença correr e não fazer tratamento. Isso é uma mensagenzinha que eu gostaria de deixar. A minha pergunta era exatamente sobre isso. Se o risco, quando diagnosticado e tratado, então o risco de morte é bem menor. Ah, sem dúvida. Se você trata uma pessoa precocemente, você tem uma possibilidade de vida de 90% em 10 anos, que é muita coisa, entendeu? Porque a pessoa também pode morrer de infarto, de atropelado, etc. Então, você praticamente, você quase que dá para garantir que ela não vai morrer do câncer, vai morrer de uma outra coisa. Isso, para a gente, é uma recompensa muito grande, com certeza. Até felicitações aqui no chat, a palestra é muito esclarecedora, com muito conteúdo. Doutora Silvia, mais alguma colocação? Acho que foi muito esclarecedora mesmo. Eu gostei da parte que o doutor Roberto falou lá da longevidade e saúde, né, das 5 estrelas. Para mim isso foi bem interessante, eu gostei. Até anotei aqui para poder divulgar, né, para os meus amigos, sobrinhos, meu marido, né, que eu acho que foi bem importante. E eu aprendi também. Muito obrigada. Suas considerações finais, doutor Roberto? Não, só realmente torcer para que todos nós aí sigamos com saúde em todos os sentidos e, acima de tudo, para que a gente possa viver com alegria. E viver com alegria significa você estar com o corpo legal, com a cabeça legal, e você só consegue isso com algum esforço pessoal, algum esforço institucional, sem o quê, e com um entendimento, né? A gente não ficar aí na briga política pela saúde. A gente tem que ficar na briga da ciência, na briga do consenso, mas, enfim, lutar pela promoção da saúde. E isso a OAB está de parabéns, porque é mais um ponto extremamente positivo e esse tipo de evento, acho que ele reflete exatamente isso. Muito obrigado a todos aí, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa repetir isso muitos anos. Nossa live foi transmitida pelo Facebook e também vai estar disponível na OAB Santo André. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor Roberto. Ali esperamos presencialmente, se Deus quiser, ano que vem, lá na nossa casa andreense. O doutor será muito bem-vindo, né? Enquanto não tem vacina, não podemos fazer evento físico. Mas, desde já, o meu agradecimento pela sua disponibilidade, pelo conteúdo da palestra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos aí, um abraço a todos que estiverem vendo essa live em outro momento. Obrigada, boa noite. Obrigada. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos e a participação de todos. Muito obrigada, boa noite e até o nosso próximo evento. Boa noite. Boa noite.